Hoje eu quero falar com vocês, deixa eu abrir aqui a tela. Hoje eu quero falar com vocês, né, sobre uma ferramenta muito importante, tá? Que eu acho que todas as pessoas deveriam se preocupar em ter essa ferramenta. Antes eu quero mostrar para vocês aqui, né, um dos trabalhos que nós estivemos pregando aqui em São Luís. Deixa eu tirar aqui esse ícone da tela. Isso, pronto, aqui, ó. Esse aqui é um dos trabalhos grandes que nós pregamos aqui em São Luís, no Projeto Neemias. Projeto Neemias, aqui é só um pedaço, né, da imagem, mas foi um local onde Deus operou maravilhas, tinha cerca de 18 mil pessoas, e Jesus salvou muitas almas neste dia, para a glória de Deus, tá bom? Bom, então, hoje eu quero falar para vocês sobre um ministério, né, as ferramentas para o ministério eficaz, e a primeira ferramenta que eu quero falar é justamente sobre a família equilibrada, uma família bem assistida, uma família estruturada, é a primeira ferramenta para o ministério eficaz. É sobre isso que eu quero falar, sobre os fundamentos bíblicos do casamento, tá? Por quê? Porque ninguém, escuta o que eu estou falando para vocês aqui, ninguém consegue ter um ministério abençoado. Ninguém consegue ter um ministério abençoado se a bênção não começar dentro da sua própria casa. Tá certo? Nós temos que aprender o seguinte: se eu quero desenvolver a obra de Deus, se eu quero fazer a obra de Deus, se eu quero cumprir o meu chamado, eu tenho que ter uma família equilibrada. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, à luz da Bíblia Sagrada, a importância da família na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus. Do que adianta pessoas que às vezes pregam muito bem, tem uma boa oratória, né? Deixa eu tirar aqui esse nome da tela para ficar mais fácil aqui. Tem pessoas que pregam muito bem, tem uma boa oratória, tem uma boa dinâmica, tem uma boa retórica, né? Mas às vezes tem uma boa interpretação bíblica, mas tem uma família destruída. Tem uma família à beira da separação. Tem uma família arrasada. Tem crises e mais crises no casamento. Tem filhos distanciados dos caminhos do Senhor. Né? De que adianta ganhar o mundo inteiro e às vezes perder a nossa própria casa se não tivermos cuidado. Então, meus queridos irmãos, eu não poderia começar por outro assunto. O melhor assunto para começar este curso é família. É isso que eu quero dizer para vocês. Esta é a primeira ferramenta para o ministério eficaz. É uma família equilibrada, uma família abençoada por Deus, uma família... aqui eu quero falar sobre o padrão de Deus para uma família cristã, tá certo? Se eu tenho o padrão de Deus para a minha família, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma casa abençoada. E isto, com certeza, irá me levar a ter um ministério abençoado. Tá bom? Se você tem uma casa abençoada, se você tem uma família abençoada, e se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você está servindo a Deus com verdade, com sinceridade, com a sua vida no altar do Senhor, não tem por que você não ter um ministério abençoado, frutífero, crescente, uma vez que você tem uma família abençoada. Então, a primeira ferramenta para o ministério eficaz é uma família abençoada, uma família equilibrada nos princípios bíblicos, tá bom? Perdão, meus irmãos, perdão que eu tive que tossir aqui. Então, eu vou falar com vocês agora sobre os fundamentos bíblicos do casamento. Esse é o primeiro ponto. Eu vou iniciar falando com vocês sobre os fundamentos bíblicos do casamento, tá bom?
E aí, gente, eu quero, antes de qualquer coisa, ler um texto da Bíblia com vocês. Você sabe que curso se faz com a Bíblia na mão. Bíblia na mão, papel e caneta, tá? Aí eu quero ler um texto bíblico com vocês, que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Esse curso, irmão, não é para você ficar sapateando aí dentro da sua casa, não. É para você ler a Bíblia. Esse curso é para você ler a Bíblia, estudar a Bíblia comigo, tá bom? Então, olha, nós temos aqui a carta aos Efésios, no capítulo de número 5, capítulo 5, e o versículo de número, deixa eu ver aqui, aos Efésios capítulo 5, anota aí, tá bom? Anota aí, aos Efésios capítulo 5, a minha Bíblia é a Bíblia de estudo, então não é fácil para chegar no ponto certo aqui. Pronto. Aqui, ó, aos Efésios capítulo 5 e o versículo de número 21. Nós temos aqui o padrão de Deus para uma família cristã. Isso aqui é o padrão. É o padrão. Ele diz assim, olha, o lar cristão, né? Ele tem que começar com isso aqui, ó. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor, versículo 21. Aí do versículo 22 ele diz, esposas, cada uma de vocês seja sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Aí depois ele diz, maridos, que cada um de vocês ame suas esposas, como também Cristo amou. Aliás, que cada um de vocês ame a sua esposa, no singular, tá? Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí ele diz assim, também o marido deve amar a sua própria esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui nós temos o padrão de Deus para uma família cristã. E aí eu quero mostrar para vocês a visão do casamento na Bíblia. O casamento, depois eu vou passar essa apostila para vocês, tá bom? O casamento, conforme retratado nas Escrituras Sagradas, é mais do que uma mera união social ou emocional. É uma instituição divina. É tão divina que o casamento, meus queridos irmãos, é a única coisa que é comparado no relacionamento entre a igreja e Cristo. Marido com a sua mulher. Né? O relacionamento do marido com a mulher é comparado com o relacionamento de Cristo e a sua igreja. Tá certo? Por isso que ele está dizendo aqui, olha, ele diz aqui, ó, no versículo 23, o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do curso. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite-se em tudo ao seu próprio marido. Então, o tempo todo, ele vem comparando. No versículo 25, ele compara de novo. Ele diz, marido, cada um de vocês ame suas próprias esposas, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o casamento é uma instituição divina, estabelecida por Deus no início da criação. Todos nós sabemos que lá no início da criação, ele instituiu a família. Ele instituiu a família. Louvado seja o nome do Senhor. Para entender profundamente a essência do casamento na visão cristã, é imprescindível explorar estas passagens bíblicas que eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos ver o que está em Gênesis capítulo 18. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis, aliás, capítulo 2 e o versículo 18.
A palavra do Senhor diz assim, ó. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Tá certo? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu, aliás, e aí tem um texto bíblico, mas eu quero ler o versículo 24, vamos adiantar aqui. O versículo 24 diz assim, ó, por isso o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, meus queridos, nós temos aqui o início, né, quando Deus estabeleceu a família. Foi o Senhor que estabeleceu a família. Essa essência do casamento, ela precisa ter esta visão cristã. Nós temos base bíblica para falar sobre isso, né? Aqui, no texto bíblico, ele nos apresenta a criação da mulher e estabelece a primeira união conjugal. Esta passagem não só introduz o casamento como a solução divina para a solidão, mas também, aliás, ele não só apresenta o casamento como uma solução divina para a solidão, mas também destaca a complementaridade e a unidade que devem existir entre o marido e a mulher. Tá certo? Então, o casamento, gente, foi uma instituição constituída por Deus. Essa que é a verdade, tá? E outra coisa importante, ele disse lá no início que não é bom que o homem esteja só, no versículo 18, que eu li aqui para vocês. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que vai o auxiliar e vai lhe ajudar, lhe corresponder. Então, eu às vezes fico pensando assim, que tem pessoas que querem, né? Eu não vou casar não, vou viver a vida toda solteiro. A Bíblia está dizendo que não é bom que o homem esteja só. Tá? Desde lá do início o Senhor já disse isso. Desde lá do Éden, ele já disse que não era bom que o homem vivesse só. Ou seja, se chega um dado momento na vida do homem e na vida da mulher, que a própria vida lhes apresenta a necessidade de se casar, de constituir uma família. Né? Isso é na vida de todos. Todos vão passar por essa fase. Tá? Todos vão passar por essa fase. Vai chegar um momento que a vida vai lhe apresentar a necessidade e vai lhe exigir que você também constitua uma família e uma família abençoada. Tá? Aos Efésios capítulo 5, vamos voltar lá para o texto, o versículo 22 ao 33, o apóstolo Paulo explora mais profundamente a natureza do casamento cristão, comparando a relação entre marido e mulher, a relação entre Cristo e a igreja. Esta analogia eleva o casamento a um plano espiritual mais elevado, enfatizando, inclusive, o amor sacrificial, o respeito mútuo e a importância de cada cônjuge desempenhar seu papel único na relação. Tá? Então, é importante a gente saber que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22 em diante, ela está aqui mostrando para nós a função de cada um no casamento. Quando uma pessoa está tendo problemas no casamento, provavelmente é porque os dois lados, ou pelo menos um dos dois, estão deixando de cumprir esse padrão bíblico para uma família cristã. Em alguma coisa está se deixando de cumprir o que está na Bíblia. Né? Alguma coisa estão falhando. Tá? Por quê? Eu, inclusive, há 23 anos pastoreando, quantas vezes tive o privilégio de aconselhar casais, de aconselhar famílias, inclusive pessoas que estavam à beira da separação. E Deus me deu graça para aconselhar, Deus me deu graça para direcionar. Mas sempre quando eu vou aconselhar um casal, eu leio esta passagem bíblica, porque aqui está.
Aqui está o padrão. Se desobedecer algum ponto desse aqui, vai ter problema no casamento. E eu quero dizer, modéstia à parte, hoje, quantas pessoas, quantos líderes espirituais estão com problemas no seu casamento, na sua família? Quantos pastores, né? Às vezes se separando 2, 3, 4 vezes e se casando novamente. Eu conheço pastor aí que já se casou 4 vezes. Já teve 4 esposas, né? E não é porque ficou viúvo, não, é porque divorciou mesmo, separou e se casou de novo, né? Então, precisa ter cuidado com isso, porque o homem de Deus, ele tem que ser marido de uma só mulher. Está na Bíblia, está um texto bíblico lá, no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, né? Tem um texto bíblico lá. Vamos lá para Timóteo? Vamos lá para a carta do apóstolo Paulo a Timóteo? Aliás, 1 Timóteo, capítulo 3. Né? Falei segunda, não, é primeira. 1 Timóteo, capítulo 3, tem um texto bíblico aqui, ó. O 1 Timóteo 3 fala sobre as qualificações do obreiro, né? E a Bíblia diz aqui, ó, é necessário, pois, que o bispo, aqui bispo pode ser substituído por obreiro, é necessário que o obreiro seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Está no texto bíblico. Não é esposo de uma hoje, aí amanhã esposo de outra, aí depois esposo de outra. Tem gente trocando de mulher, obreiro trocando de mulher, igual se troca de roupa. Tem mulheres que se diz obreiras da casa do Senhor, né, que estão trocando de marido igual se troca de sapato. Não pode. Está errado isso. A Bíblia diz que tem que ser marido de uma só mulher. Tá certo? Agora, é claro, se a esposa faleceu, aí é outra história, né? Aí é outra história. E tem também as exceções, né? Tem as exceções que eu não vou citar aqui, mas tem as exceções. Agora, não pode estar trocando de mulher de um dia para o outro. Um dia se casa com uma, depois se casa com outra, depois se casa com outra, porque o casamento é uma instituição, a família, melhor dizendo, é uma instituição constituída por Deus, tá? Temos que ter esse temor. Além disso, passagens como Provérbios 18, 22. Vamos lá para Provérbios 18, 22? Vamos ler pelo menos um desses textos. Provérbios 18, 22. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 18, 22. Né? Nós vamos ver aqui, e também Cânticos, né? Cantares de Salomão, capítulo 8, versículos 6 e 7. Nós vamos ver a celebração, a beleza e a força do amor conjugal, reforçando a ideia de que um homem, de que um bom casamento é uma bênção de Deus e um reflexo de seu amor incondicional. Então, olha o que está aqui em Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Olha só que coisa tremenda. Então, gente, o casamento ele tem um papel crucial, não apenas na vida dos cônjuges, mas também na saúde espiritual e social da igreja como um todo. É isso que nós precisamos entender. É isto que eu quero que você entenda. Né? É isso que eu quero que você entenda, que o casamento ele é muito importante na vida da igreja também. Ele é muito importante, não só na igreja, mas também em toda a comunidade. O casamento é muito importante. Ele tem uma função especial, espiritual e social na vida de todos. Um casamento fundamentado em princípios cristãos serve como um testemunho poderoso do amor de Deus e de seu plano para as relações humanas. Isso é muito importante. Eu, particularmente, queridos, eu sou muito crítico com relação a isso. Quando eu vejo, às vezes, obreiros que querem pregar mensagens de exortação na igreja, que querem corrigir a igreja, mas, às vezes,
estão, como eu vi aqui um outro dia, numa determinada, uma certa ocasião, um tempo atrás, fui numa determinada igreja, cheguei lá, tinha um pastor pregando, e ele pregava com uma eloquência, corrigindo a igreja. E sabe a campanha lá, o que era? A campanha era a campanha da família. Era uma campanha da família. E ele, descendo o cajado na igreja, e pregando, e corrigindo as famílias, e corrigindo os casais. E ele estava separado, e no terceiro casamento, e já estava separado da mulher. Ele morando num lugar e a mulher morando em outro. Como é que pode um negócio desse? Né? Gente, nós temos que aprender a seriedade do casamento. Nós não teremos como ter uma família, aliás, como ter um ministério eficaz com uma família destruída, com uma família bagunçada. Tá? Então, é necessário que meus irmãos se preocupem com isso. E aí eu quero apresentar para vocês o modelo para um relacionamento saudável. Tá? Modelo para relacionamentos. Casais cristãos que vivem seus votos com fidelidade e amor se tornam um farol de esperança e um exemplo tangível de comprometimento e graça em uma sociedade onde os valores tradicionais do casamento muitas vezes são desafiados ou negligenciados. Esse testemunho vivo se manifesta de várias maneiras. Então, quando você tem um casal que eles são fiéis aos votos de fidelidade e de amor, eles se tornam um farol de esperança, eles se tornam um exemplo de comprometimento e graça. Isso é muito importante. E aí eu quero mostrar para vocês de que forma esses testemunhos vivos podem se manifestar. Por exemplo, eles podem se manifestar no sentido de resiliência em tempos de desafios. Tá? Existem casais que você percebe neles resiliência em tempos de desafios. Casais que superam obstáculos juntos, apoiando-se mutuamente em fé e em amor. Você já percebeu, irmão, que tem casal que pode vir a tempestade que for, eles estão juntos, estão unidos. Não é que são perfeitos, não. Casal perfeito, eu não sei se existe, eu pelo menos nunca vi. Eu nunca vi um casal perfeito. Aquele casal que, sabe, eu nunca vi um casal perfeito. Eu vejo casais como, por exemplo, meu pai, o pastor José Martins, que está completando aí 56 anos casado com a minha mãe. Mas eu nunca disse que eles são perfeitos. 56 anos. Eu nunca vi meu pai levantar a mão para minha mãe. Eu nunca vi meu pai dizer que ia embora de casa. Eu nunca vi desrespeito em uma discussão um para com o outro. Eu nunca vi agressão de palavras entre meu pai e a minha mãe. São 56 anos de casado. Ele completou agora 80 anos e ela está completando 77, vai fazer 77 anos agora em maio. Ou é 76 que ela vai fazer. Então, mas eu nunca disse que eles são perfeitos. Eu nunca encontrei casais perfeitos, como se diz assim, sem nenhuma falha, sem nenhuma... Não, nunca vi. Mas existem casais que superam obstáculos juntos, apoiando-se mutuamente em fé e em amor, demonstrando que o casamento pode ser uma fonte de força e de estabilidade. Meus irmãos, isso é muito forte. Resiliência em tempos difíceis. Tem gente que quando os tempos difíceis chegam, aí já começa a falar em separação, o marido quer largar a mulher quer largar o marido. Não! Tem que ter resiliência. Começar uma história junto, tem que ir juntos até o fim. Ou, aliás, como diz o Pablo Marçal lá, até depois do fim. Tem que ir até o fim, até que a morte os separe. Viu?
Outra forma que se manifesta esse testemunho é o amor sacrificial, ou seja, a disposição de colocar as necessidades do cônjuge acima das próprias necessidades, refletindo o amor de Cristo pela igreja. É um poderoso testemunho para os que estão ao redor. Existem pessoas que percebem a disposição que aquele casal tem de colocar as necessidades do cônjuge acima das suas próprias necessidades. Porque tem gente que só se preocupa consigo mesmo. Não, mas tem gente que se preocupa consigo como cônjuge. E aí isso reflete o amor de Cristo pela igreja. Né? Então é muito importante. Outra forma que se manifesta é na comunicação e no perdão. Existe uma coisa que é crucial para você ter um casamento abençoado. Você quer ter um casamento abençoado? Você tem que ter a habilidade de comunicar de maneira efetiva e perdoar um ao outro. Isso é um exemplo prático de como relacionamentos saudáveis podem ser cultivados e mantidos. A comunicação e o perdão são duas ferramentas poderosas para você ter uma família equilibrada, uma família eficaz. E eu volto a dizer, esta é a primeira ferramenta para o ministério eficaz. É uma família equilibrada. Se você não tem uma família equilibrada, você não vai conseguir ter um ministério eficaz. Ah, pastor, eu estou com um problema na área do casamento, da família. Você tem que ajustar esse problema. Você tem que corrigir as falhas. Você tem que ajustar isso aí. Por quê? Porque isso vai refletir no seu ministério e vai refletir em todas as áreas da sua vida. Então, você tem que ajustar isso para que seja algo bom, saudável e abençoado para a sua vida. E para isso, você tem que ter uma boa comunicação. Aí, o que acontece hoje, quando a mulher diz assim para o marido, eu estou precisando conversar contigo. Ele corre. Ele sai correndo. Ixi, já veio a mulher, quer conversar. Não tem comunicação. Tem que ter comunicação, gente. Viu? E tem que ter perdão. Tem que perdoar. Eu conheço, esses dias eu conversando com uma pessoa, e o irmão muito sincero, ele disse para mim, pastor, eu tenho um problema sério. Minha mulher me desagrada, ela me entristece. Eu fico 5 dias, pastor, sem falar com ela. Eu não consigo. Eu já tentei, eu não consigo. Eu fico 5 dias sem falar com ela quando ela me entristece com alguma coisa. Toda semana ela me entristece. Eu disse, então se eu só falar com ela 2 vezes na semana. Só fala com ela 2 vezes na semana, porque toda semana a mulher entristece, causa uma situação, causa uma coisa. Né? Então, outro dia eu pregando aqui na igreja, eu disse que o homem, ele tem que ser o sacerdote do lar, ele tem que trazer paz para dentro da sua casa. O homem, ele é o agente de paz na família. Escreve isso aí. O homem é o agente de paz na sua casa. Ele é o sacerdote do lar. É ele que tem que trazer paz para dentro da sua casa. E a mulher, ela é agente da alegria. É ela que tem que trazer alegria para dentro da sua casa. Agora, tem mulher que, quando o marido chega do serviço, ela já joga uma cachoeira de problema em cima dele e vem reclamando dos filhos, e reclama disso, e reclama daquilo, e mostra as contas que tem para pagar, e não sei o quê. Porque não sabe a hora certa de se comunicar, não sabe a hora certa de falar, não prepara o ambiente para resolver o problema, não tem sabedoria para edificar a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela é agente da alegria. Ela tem que trazer. Aí, irmã, a pior coisa que tem é você ter. Eu não sei, que eu, graças a Deus, nunca tive, mas eu imagino, né? Você ter uma mulher em casa que só vive murmurando, reclama de tudo. Tem mulher que nada tá bom para ela, reclama de tudo. Aí eu fico pensando dessa forma. Eu digo, meu Deus, como será difícil para esse irmão ter uma esposa dessa murmuradeira, que grita dentro de casa, sabe? A mulher, ela é o agente de alegria. É ela que tem que alegrar a casa, alegrar o ambiente, tá certo? Isso é muito importante.
E aí eu quero mostrar para vocês a estabilidade e o crescimento da igreja, como isso está ligado à família. Casamentos sólidos formam a espinha dorsal de famílias igualmente fortes, criando um ambiente estável e propício para o crescimento da igreja. Famílias equilibradas, igreja abençoada. Casamentos sólidos, eles se tornam espinha dorsal da igreja. E eles criam ambientes propícios para o crescimento da igreja. Tais famílias se destacam de várias maneiras. Por exemplo, você quer ver uma forma que uma família sólida, uma família equilibrada se destaca? Alicerces familiares fortes. Uma família nessas condições, ela é uma família enraizada em princípios cristãos. Cria um ambiente seguro e amoroso. E esse ambiente se torna propício para o crescimento espiritual e emocional. Então, essas famílias, elas se destacam de várias maneiras. Uma delas é com alicerces familiares fortes. A família tem que ter essa firmeza, né? Esse alicerce. E para isso, gente, ela precisa que o casamento seja um casamento sólido, equilibrado, né? Isso vai criando ambientes saudáveis, isso vai gerando crescimento, né? Nós temos aqui na nossa igreja mesmo, onde eu sou pastor aqui, nós temos algumas famílias que às vezes vivem dificuldade, às vezes passam por um conflito ou outro, uma coisa, mas nós também temos famílias equilibradas, casamentos equilibrados. E esses casamentos, eles vão assumindo cargos na igreja, eles vão dando conta do recado, eles vão desempenhando bem as suas funções, eles vão ganhando almas para Jesus, eles vão se tornando exemplo para os novos convertidos. E isso vai gerando crescimento. Crescimento. A igreja vai crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra forma que se destaca é justamente o envolvimento comunitário. Casais e famílias engajados oferecem seu tempo, recursos e dons para a igreja, contribuindo significativamente para a sua vitalidade e missão. Todo casal, né, que é engajado, que é unido, que é equilibrado, toda família que é equilibrada, ela é envolvida com as missões da igreja. Por quê? Porque ela está pronta para fazer missões. Ela está preparada para fazer missões. Nós não podemos, irmãos, sair para fazer missões de qualquer jeito. Os casais, para fazer missões, têm que estar equilibrados, têm que estar abençoados, viu? Por quê? Porque missões não se faz só com palavras. Missões se faz com atitudes e testemunhos também. Então é muito importante isso. Outra coisa, o apoio às outras famílias. As famílias fortes, elas frequentemente se tornam uma fonte de apoio e orientação para outras famílias dentro da igreja. Você pode perceber, toda família forte, ela consegue assistir famílias que precisam ser fortes também. Toda família forte, ela consegue cuidar de outras famílias. Então, a minha oração hoje aqui é que Deus te dê força e graça para que você tenha família forte, para que a sua família seja abençoada, para que o Senhor Jesus coloque tudo no lugar. Você que é obreiro, obreira, que talvez está passando por uma turbulência na sua família. Em nome de Jesus, durante esses 3 dias de curso, são só 3 dias, tá, gente? Segunda, terça e quarta, são só 3 dias. Nesses 3 dias, eu estarei orando para que o Espírito Santo de Deus abençoe a tua casa, abençoe a sua família, para que o Senhor coloque tudo no lugar e você seja abençoado. E aí, eu quero falar para vocês também sobre a educação e o discipulado. O contexto do casamento e da família é um campo fértil para a educação e o discipulado, oferecendo oportunidades únicas
para a transmissão de valores e princípios cristãos. Então, uma das coisas importantes que nós temos que aprender é que nós, como ministros do Evangelho, nós, como obreiros da casa do Senhor, obreiras da casa do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, você tem que educar e discipular a sua casa. E aí você tem que se preocupar com o discipulado dos filhos. Pais têm a oportunidade de moldar a fé de seus filhos, não apenas através de palavras, mas principalmente através do exemplo de um casamento e lar cristão. Então, seus filhos vão olhar e vão ver que, que na sua casa tem a bênção de Deus, que na sua casa tem união, que na sua casa tem espiritualidade, que na sua casa vocês estão unidos no mesmo propósito, na mesma visão, vocês estão caminhando na mesma direção, vocês estão impactados pela mesma fé. E isso, que eles vão perceber que o esposo, o pai, respeita a mãe respeita o pai. Então, é uma forma de moldar a fé dos nossos filhos. Não apenas através de palavras, mas também de exemplo. Exemplo de um casamento e de um lar cristão. Agora eu fico imaginando, se o lar for cheio de tempestade, só vive em confusão, qual é o exemplo que está ficando para este filho, para esta filha? Então nós temos que ter esse equilíbrio, né? Outra coisa, ensino de valores cristãos, virtudes como perdão, serviço, amor sacrificial e humildade são mais facilmente ensinadas e aprendidas em um ambiente familiar onde tais valores são vivenciados diariamente. Então os filhos eles têm que olhar e ver que dentro da sua casa tem virtudes como perdão, ou seja, os pais até discutem, mas se perdoam, né? Não pode fazer igual esse irmão que falou para mim lá, que ele fica 5 dias, 6 dias sem falar com a esposa. Tem que haver o perdão, tem que ter o serviço, tem que ter o amor sacrificial. O serviço aqui que eu estou dizendo é um atendendo à necessidade do outro. Isso é muito importante. Isso traz uma harmonia para o ambiente familiar. São valores que precisam ser vivenciados constantemente. Outra coisa importante, extensão à comunidade. Aí nós vamos aprender que os casais e famílias cristãs podem se tornar mentores e conselheiros para outros membros da comunidade, compartilhando sua sabedoria e experiência de vida. E aqui, meus irmãos, eu posso dizer para vocês que os casais que têm equilíbrio, os casais que são fortes, eles se tornam mentores, conselheiros, eles se tornam ajudadores da sua comunidade, eles compartilham as ferramentas, os conhecimentos, para que as pessoas também tenham uma família equilibrada. Viu? Isso é muito importante. E eu posso ministrar sobre isso. Eu não indicaria para você um obreiro que já está no 4º casamento para dar esse ensinamento para você, mas eu não. Eu estou no 2º casamento porque a minha primeira esposa faleceu. Ela teve um derrame cerebral e ela faleceu e Jesus levou ela. Por isso eu me casei novamente 3 anos e meio depois. Eu não fiz igual esses pastores que eu vejo por aí, que a mulher morre num mês, no outro mês ele já casa com a outra. Ué, deu tempo de se apaixonar, deu tempo de conhecer, deu tempo de amar. Eu conheço um que disse que a esposa morreu e ele casou com 28 dias com outra mulher. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como que deu tempo a ajeitar tudo isso? Primeiro que a mulher morre, quem passou por isso já sabe, né? Quem já ficou viúva alguma vez sabe o que eu estou falando. A esposa faleceu. Primeiro, dizem que a ficha só cai 15 dias depois. Para começo de conversa. A ficha só cai 15 dias depois. 15 dias depois é que você começa a enxergar a mesma realidade. Porque naquela euforia, né, do velório,
do enterro, todo mundo ali na sua casa, te abraçando. Fica aquela coisa, e você é acalentado por um, acalentado por outro. Mas 15 dias depois, cada um voltou para sua rotina. Quem veio te visitar 5 dias depois, não vai voltar mais. 15 dias depois, você está sozinho dentro da sua casa, como eu passei por isso. 15 dias depois, eu estava sozinho dentro de casa. E eu olhei para um lado e para o outro, e aí a ficha caiu. Que eu nunca mais ia ver ela. Que nunca mais eu ia poder conversar com ela. Almoçar com ela na mesa, como a gente almoçava. Nunca mais. E aí, que nunca mais minhas filhas, porque quando eu fiquei viúvo, eu fiquei com uma filha de 3 anos e uma de 6 anos. E meu filho, que já era maior, acho que ele tinha quantos anos naquela época? Você tinha uns 11 anos, 12? Uns 11 anos, 12 anos. Aí eu fiquei, meus filhos nunca mais vão ver a mãe. E agora? Aí a ficha cai. Como que eu ia casar em 28 dias? Se só para cair a ficha é 15 dias. Mas eu conheço líderes espirituais aí, líderes religiosos, melhor dizendo, né? Que casaram com 28 dias que a mulher faleceu. E aí, eu fico me perguntando, né? Mas não está isso aqui em questão, mas eu fico me perguntando, como é que deu tempo a amar? Porque casamento tem que ter amor. Porque depois você vai ter que perdoar, você vai ter que ter serviço, você vai ter que ter amor sacrificial, né? Então, gente, eu posso pregar sobre isso. Por quê? Porque eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, venho mantendo minha família nos caminhos do Senhor. Venho mantendo minha família nos padrões bíblicos, né? E aí, o casal, quando ele está nesse caminho, ele consegue se tornar mentor e conselheiro para outros membros da sua comunidade. Tá certo? Então, quero mostrar aqui para vocês, né? Aqui é uma foto minha e da minha esposa, que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, porque nós estamos falando sobre família, né? Então é importante a gente mostrar, a gente falar. E aí, pessoal, graças a Deus eu tenho a alegria de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu quero hoje concluir essa aula dizendo para vocês o seguinte, que não tem como você desenvolver um ministério eficaz sem que você tenha esta primeira ferramenta, uma família equilibrada. Eu vou orar por você, eu vou orar pela sua casa, pela sua família. E amanhã, às 22 horas, nós vamos estar de volta. Eu vou fazer um sorteio ainda, calma aí, que eu vou fazer um sorteio, mas eu queria que você não perdesse esta oração que eu vou fazer agora. Porque eu vou encerrar esta aula orando pela sua família, orando pelos seus filhos, orando pelo seu relacionamento. Comigo hoje aqui está a autoridade dada por Deus para ministrar a bênção na sua casa. É com muito temor e tremor, porque eu sei que tem obreiros aí me assistindo, pastores, mulheres de Deus, obreiras, missionárias, homens de Deus, capelães e capelãs, muito mais experientes do que eu. Mas eu quero ser aqui instrumento de Deus para ministrar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu quero liberar essa palavra, inclusive para alguns que estão me assistindo, que talvez tudo desmoronou na tua casa, tudo desmoronou no seio da tua família. Mas eu estou aqui cheio de autoridade para declarar a restauração de Deus na sua vida conjugal, a restauração de Deus sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro agora por estas famílias que estão do outro lado. Nós estamos no curso As Ferramentas para o Ministério Eficaz. E no primeiro dia o Senhor ministrou ao meu coração que eu tinha que falar sobre família, que eu tinha que ministrar sobre família e mostrar para os nossos irmãos que a família equilibrada é uma ferramenta
poderosa para o ministério eficaz. E assim eu estou cumprindo o meu chamado. Eu estou aqui, Senhor, na autoridade do teu Espírito Santo, para ministrar sobre essas famílias a tua bênção. Eu quero ministrar sobre este casamento, sobre os filhos deste casal, sobre este noivado, sobre este homem, esta ministrar a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero repreender toda a fúria do inimigo, toda a perseguição, todo laço diabólico, todo levante maligno que caia por terra, Senhor. E eu quero ministrar sobre a vida dos teus filhos a tua poderosa bênção, a bênção da paz, a bênção da união, a bênção da santificação na vida desses casais, a bênção da restauração na vida dos filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo todas as famílias que estão me assistindo agora. Tudo isto para o teu louvor, Senhor, e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, recebe aí